Bem-vindos ao Papo Suprem. Hoje nós temos um amigo muito especial aqui que vai conversar conosco, que é o Fábio Broto. O Fábio Broto, ele tem uma formação em Educação Física, estudou Psicologia e depois fez pós-graduação em Jogos Cooperativos. E essa foi a linha que ele enveredou, a linha dos Jogos Cooperativos, que acabou resultando na pedagogia da cooperação. Então, Fábio, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa trajetória, como é que surgiu esse interesse pelos jogos cooperativos e pela pedagogia da cooperação. Nós sabemos que a área de educação física, a área de esportes, ela é altamente competitiva. E como é que você, saindo dessa área, enveredou pela área da cooperação? Bom, gratidão pela oportunidade de estar aqui com você e com o público da TV Suprem, batendo esse papo a respeito de cooperação e da jornada que a gente vem empreendendo, buscando compreender um pouquinho mais isso, né, e praticar na vida cotidiana. Eu, como você falou, tenho uma experiência assim, antiga, muito relacionada ao esporte, né? Eu fui técnico de basquete profissional durante 16 anos, fui atleta de basquete, lutei judô quase 25 anos, e nessa experiência esportiva, né, me tocava muito, mais do que o resultado do jogo, como nós conseguíamos viver bem dentro do time para realizar um objetivo que era entrar na quadra ou no dojo e desempenhar nossas habilidades de uma forma bem-sucedida. Quer dizer, já havia, mesmo no esporte competitivo, já havia a cooperação, pelo menos entre as pessoas que compunham a equipe, né? Exatamente, porque assim, num esporte coletivo, né, qualquer que seja ele, basquete, vôlei, futebol, handebol, há muita necessidade de cooperação dentro do time, né? Embora essa cooperação intra-equipe, vamos dizer assim, esteja dirigida à competição contra outra equipe. Então, numa determinada escala, o esporte ele abriga, prescinde muito da cooperação. O que passou a acontecer é uma migração dessa cooperação dentro da equipe para uma cooperação que pudesse envolver a outra equipe também, ou seja, alargar um pouquinho mais essa esfera de cooperação para tornar a experiência do jogo uma experiência que pudesse agregar benefício para todos os participantes, né? Daí nasceu essa ideia dos jogos cooperativos, né? Porque eu acho que no esporte uma das sensações mais desagradáveis é a sensação de ter perdido, né? Isso eu experimentei, né? Eu fui esportista também durante muito tempo, né? E a sensação de perder é desagradável para a maioria das pessoas. O que vence fica todo satisfeito, sai comemorando, e o que perde fica todo, né, para baixo. E isso é uma coisa desagradável, né, para ele, para a família, para a comunidade. Eu imagino que deve ter refletido muito sobre isso, né? É verdade. Eu acho que, de uma certa maneira, essa experiência de perder e de ganhar, ela confere a gente um desafio bastante importante de aprender a viver, não com o perder e com o ganhar, né? Muitas pessoas imaginam assim, que é importante aprender a perder, né? Aí eu costumo brincar assim, bom, se é importante aprender a perder, quanto mais você perder, mais você vai aprender a perder, vai ser um ótimo perdedor, né? E a proposta, na verdade, é aprender com o perder, né? O que é que eu aprendo quando eu perco? O que é que eu aprendo quando eu ganho? E se eu consigo extrair ensinamento dessas experiências, assim, polarizadas, né, do ganhar e do perder, o que passa a ter mais valor é o aprender, não o ganhar ou o perder, né? A experiência que é o mais importante. Exatamente. Né? Então, acho que uma superação, vamos dizer assim, acho que via consciência mesmo, da experiência do jogo, vamos dizer, competitivo, reside nesse foco colocado sobre o aprender e não sobre o ganhar ou o perder, né? Eu posso aprender a me desenvolver de uma forma saudável e colaborar para o desenvolvimento dos outros também, mesmo quando eu perco e mesmo quando eu ganho, né? E não há nenhuma valorização ou depreciação para nenhum dos dois, porque o que está em jogo, o objetivo principal seria aprender a viver juntos e a trabalhar juntos de uma maneira a beneficiar todo mundo sem exceção. Agora, a nossa cultura, né, a cultura que nós fomos educados, crescemos
e que está assim, muito presente na mídia, nas escolas, nas universidades, uma cultura altamente competitiva, onde a pessoa é educada para ter sucesso, para passar nos exames, para conseguir ter sucesso nos concursos, enfim, para ser bem-sucedido na vida. E isso é algo que está tão arraigado na nossa cultura que eu imagino que deve ser difícil para as pessoas começarem a entender que é possível uma outra visão, que a cooperação pode ser mais poderosa do que a competição. Então eu perguntaria a você acha que essa competitividade é algo intrínseco ao ser humano ou é algo que foi adquirido e que pode ser transformado numa outra mentalidade, num outro espírito? Bom, é uma reflexão bem complexa e valiosa. Eu diria que assim, uma grande parte dos estudos feitos nesse campo, né, desde a antropologia, psicologia social, a própria biologia cultural, né, hoje assim, bastante conhecida através dos trabalhos do Humberto Maturana, né, cientista chileno, e que vão ajudando a compreender essa dinâmica de competição e cooperação um pouco além do senso comum, né, que de uma certa maneira a gente acaba no cotidiano generalizando a questão da competição como se fosse natural à vida e necessária, né, estritamente à sociedade. O que se passou a perceber, justamente como você destacou, é que competição e cooperação, antes de qualquer outra coisa, são atributos culturais, né? A gente aprende a cooperar, aprende a competir. E enfatizamos mais uma ou outra ao longo, né, da história. E o que hoje eu sinto assim, que é muito assim, propício e favorável é a compreensão de que as grandes questões, né, do presente, no planeta como um todo, implicam na necessidade de colaboração, ou seja, não há como solucionar as grandes questões humanas da atualidade se não for via a cooperação em larga escala, né? Por exemplo, a questão climática, um país isolado do outro, ou uma corporação, ou um pequeno grupo, não é capaz de resolver esse problema, a não ser que se atrele em relações de aliança e parceria para promover uma colaboração em larga escala para tratar dessas questões, né? Agora, eu vejo assim, dois tipos de colaboração, né? Às vezes ela surge por necessidade. Essa questão climática que você mencionou é uma questão de sobrevivência. Ou há uma cooperação entre os países no sentido de diminuir as emissões e tomar as medidas necessárias para reduzir o efeito estufa, ou então todo mundo vai sofrer e eventualmente a raça humana toda vai perder com isso. Então é uma cooperação assim, meio forçada, até pode dizer uma cooperação egoística, porque você está fazendo isso para acabar salvando a sua pele, né? Agora, existe um outro tipo de cooperação que é fruto de uma visão amorosa, de uma visão solidária, uma visão fraternal do relacionamento com o próximo. E aí ela surge quase que naturalmente, fruto de um impulso interior. Você pode assim, discorrer um pouco sobre essa questão? Bom, é sempre bom bater papo com você, porque você abre o caminho, né, de uma maneira muito valiosa, né? E acho que, como você está falando, Eduardo, assim, acho que tem duas vias através das quais a cooperação pode se manifestar. Uma que é a via da necessidade e da consequência, né? Ou a gente coopera, ou nós dois vamos perder, vamos dizer assim, né? É como se hoje a gente tem olhado para a situação atual e perceber que nós estamos vivendo um tipo de jogo onde ou todo mundo vai ganhar ou todo mundo vai perder, né? Então, diante dessa perspectiva, ou a gente se ajuda, ou nós cooperamos, ou então todo mundo vai sofrer essas consequências, há uma mobilização para a cooperação, pela necessidade, né? E outra via para que a cooperação se manifeste é via consciência, né? Tomar consciência não só a partir da necessidade ou da dor, vamos dizer assim, mas fazer uma escolha consciente por uma via que acaba se constituindo como um estilo de vida e que sobre a qual a gente vai assentando nossos comportamentos, atitudes e modos de relacionamento, né? Me parece que as duas, de uma certa maneira, hoje estão muito entrelaçadas, né? Acho que conforme a gente vai sentindo na pele assim, a necessidade de uma mudança de cultura mais focada na solidariedade e cooperação, e a gente se impulsiona a praticá-la, nós vamos começando a tomar mais consciência de que essa pode ser
uma escolha, pode ser um novo estilo de vida, um novo jogo a ser jogado, não só quando a coisa está apertada, né? Talvez a gente possa até colocar, essa é uma reflexão que eu estou fazendo em função do que você está dizendo, de que você vê o mundo de acordo com aquilo que você tem interiormente, né? Então, por exemplo, você pode olhar a natureza e achar que a natureza é competitiva, né? Por exemplo, que as plantas estão brigando para ter acesso à luz do sol, então existe aquela competição entre os animais também, mas ao mesmo tempo você pode ver a mesma coisa sobre um outro olhar, entendendo que existe uma cooperação também na natureza, né? E toda a natureza, na realidade, é um todo ordenado, concatenado, em que uma peça assim, colabora com a outra para que haja um equilíbrio global, né? Para que haja um ecossistema saudável, né? Então, acho que tudo depende de como a pessoa, o que ela tem dentro de si. Se ela é uma pessoa que vê o mundo positivamente, vê o lado bom da vida, ela vê mais cooperação. E ao contrário, se ela é mais autocentrada e mais egoísta, ela vê o outro lado da não cooperação, né? Da competição. Né? Acho que é perfeito isso, Edu. Eu costumo brincar com um exemplo para ajudar assim, a fortalecer essa ideia, né, da reflexão que acontece de dentro para fora, né? Eu projeto no mundo uma percepção e acabo vivendo de acordo com ela, né? Brincar com a ideia assim, do café com leite, né? Você toma café com leite? Já tomou café com leite? Tomo. Na sua xícara de café com leite tem mais café ou mais leite? Atualmente mais café. Mas de um modo geral? De modo geral, ao contrário. Ao contrário, mas a gente continua falando café com leite, né? Para a maior parte das pessoas, provavelmente quem está nos assistindo também, de um modo geral a gente põe mais leite do que café. Só que a gente fala café com leite, né? E talvez isso seja um exemplo, uma analogia interessante para fazer a respeito dessa visão de cooperação e competição. A gente costuma falar que na sociedade há mais competição, a sociedade é competitiva, a vida é competitiva. Quando, na verdade, a porção de competição é muito menor do que a porção de cooperação. Sem cooperação, a vida não aconteceria e não se manteria. Mas a nossa percepção diante dela pode causar uma certa ilusão e guiar um conjunto de atitudes, né, uma cultura, baseada nessa fragilidade de uma visão equivocada. Né? Quer dizer, talvez um trabalho do educador seja mostrar, fazer a pessoa se dar conta de que a cooperação é uma realidade, Exato. Não é uma utopia, né? É algo que já ocorre no mundo, já ocorre na natureza, mas às vezes a pessoa não percebeu isso, né? Ela está só focada no aspecto competitivo. Acho que esse é o ponto, assim, de ajudar a despertar essa visão, né, ou redespertá-la, para perceber no cotidiano a ocorrência, né, da cooperação e da competição. Né? Basta olhar para o próprio corpo, né, para o nosso próprio organismo, e perceber se fosse natural a vida, nós teríamos no nosso próprio corpo muito mais competição acontecendo. Imagina a competição entre o coração e o pulmão, para ver quem é mais importante, né? Ou entre, né, qualquer outra função do organismo que em competição desequilibra todo a homeostase, né? Só estamos em equilíbrio, em saúde, quando há colaboração interna, né? Então, desde o nosso próprio funcionamento enquanto corpo físico, até as relações no cotidiano, no trânsito, por exemplo, aqui em Brasília. É só observar quando alguém quer levar vantagem e cortar uma fila, como isso causa desequilíbrio e transtorno. E mal-estar também nas pessoas. E mal-estar também. Né? Bom, nós vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos nessa conversa sobre cooperação com o Fábio Broto. Estamos de volta com o Papo Suprem e hoje nós vamos conversando com o nosso amigo Fábio Broto, que é o grande idealizador e propagador da pedagogia da cooperação aqui no Brasil e também dos jogos cooperativos. Eu queria mencionar, inclusive, agora esse livro, que já está na sua 4ª edição, sobre jogos cooperativos, que ele dá uma série de dicas, né? Como é que nós podemos trabalhar a nós próprios, como é que nós podemos fortalecer as nossas equipes, e tanto na família quanto no trabalho, ou mesmo em nível de governo, através desses jogos cooperativos. Então eu queria começar essa segunda parte conversando um pouco sobre os jogos. Como é que surgiu essa ideia dos jogos cooperativos e o que está por trás dessa proposta?
Olha, Edu, assim, o surgimento dos jogos cooperativos, de uma geral, assim, no mundo, ele começou a ter uma ênfase um pouco mais acentuada na década de 50 nos Estados Unidos, justamente no movimento ali de contracultura, diante também da ocorrência de conflitos assim, bélicos no mundo, especialmente no Vietnã. Um conjunto de educadores começou a promover uma pedagogia mais voltada para a paz, e surgiu ali a ideia dos new games, os novos jogos, né? Jogos que pudessem estar mais assentados na colaboração e menos na competição. Um dos precursores desse trabalho, né, e difusores do mundo todo, um professor canadense chamado Terry Orlick, e que teve uma publicação traduzida para o português em 89, chamada, o título original em inglês seria, traduzindo para o português, seria Vencendo através da Cooperação, onde ele apresentou uma série de pesquisas junto a povos nativos da China, da África, do Alasca, resgatando dessas culturas tradicionais as atividades lúdicas, né? E dali ele resgatou uma série de jogos que foram considerados jogos cooperativos e que, aplicados à educação de um modo geral, especialmente assim a partir da educação física, começaram a difundir esse conceito no mundo todo. Aqui no Brasil, algumas iniciativas assim isoladas já ocorriam na década de 80 e, curiosamente, aqui em Brasília, né, na Escola das Nações, havia já um trabalho com jogos cooperativos, que foi onde eu tive o primeiro contato diretamente assim, com a prática dos jogos cooperativos, num workshop na Unipaz, em 1989. Né? Na época eu trabalhava na USP, ainda como técnico de basquete, e pesquisava muito essa relação de competição e cooperação nos jogos. Né? E aí, conhecendo essa abordagem aqui da Escola das Nações, eu tomei um impulso para difundir os jogos cooperativos aqui no Brasil, através de uma organização que foi criada em 92, o Projeto Cooperação, que teve como, vamos dizer assim, missão inicial fazer a difusão da cooperação através dos jogos cooperativos. E os jogos cooperativos podem ser aplicados tanto em escolas como em empresas, na família. São jogos assim lúdicos, né, que trabalham esse lado de você voltar um pouco a ser criança e se encantar com a brincadeira. Né? E através dessas brincadeiras, desses jogos, você desperta então o sentido de que você faz parte de um todo maior, né? Que você pode cooperar para chegar a um resultado em que todos são beneficiados. Exatamente. Acho que um exemplo de jogos cooperativos pode ajudar todos nós assim, a ter uma boa clareza dessa estrutura da qual ele está apoiado. Né? Todo mundo deve conhecer ou lembrar daquela brincadeira da dança das cadeiras. Lembra disso? Sim, chegou a brincar com isso? Com certeza. A dança das cadeiras tradicional é um jogo onde, para alguém ganhar, todos os demais têm que perder. Ou só seja, um que ganha. Só um ganha lá no final. Todo mundo dança, vai tirando cadeiras até permanecer só uma pessoa e todos fora do jogo. Esse jogo, baseado na exclusão, ele vai incentivar uma série de relações inspiradas na competição, né? Porque para um ganhar, o outro precisa perder. Os jogos cooperativos, eles apresentam uma estrutura alternativa muito próxima dessa estrutura original. Né? Há um jogo cooperativo que é da dança das cadeiras cooperativa. Né? E qual é a diferença do jogo? Né? Ao invés de a gente tirar cadeiras e tirar as pessoas que não conseguem sentar, o desafio colocado no jogo é vamos ver até onde a gente consegue permanecer no jogo com todo mundo no jogo. Então imagina 50... Nós vamos tirando as cadeiras, né? Imagina 50 pessoas, 50 crianças, jovens ou adultos, com 49 cadeiras, música rolando, parou a música, todo mundo tem que sentar usando as cadeiras. E nós vamos tirando cadeiras a cada rodada, até sobrar uma cadeira para 50 pessoas. Então eles têm que utilizar criatividade, trabalho em equipe, comunicação, parceria, né? Paciência, tolerância, humildade, né? Para poder encontrar soluções onde todos podem ser beneficiados. Né? Então a proposta dos jogos cooperativos é nos desafiar a encarar as várias situações do dia a dia, que podem ser problemas, conflitos, metas, grandes objetivos, de uma maneira que
as soluções encontradas, as estratégias implementadas, gerem benefício para todos sem exceção. Ou seja, um jogo onde ninguém precisa perder e todos podem ganhar. E uma coisa que eu achei bacana, que eu participei já dos seus jogos cooperativos, das suas oficinas, né? É uma coisa que você comentou que eu achei muito interessante, de ser divertido errar. Isso eu achei fantástico, né? Que realmente a gente não percebe isso, como é engraçado quando nós erramos ou quando alguém erra, todo mundo se diverte. E isso, né, quando é assim, é muito gostoso. Agora, quando você fica chateado quando erra, é o contrário, né? Aí todo mundo cai em cima que você errou, aí é muito desagradável. Então, essa cultura de você rir do erro, né? Está bem dentro dessa mentalidade Exato. cooperativa, né? Perfeito. Agora, ser capaz de rir quando eu erro ou quando eu perco, está diretamente associada à relação que está estabelecida entre eu e você. Se eu te vejo como um adversário, você me vê como um concorrente, quanto mais eu errar, pior para mim e melhor para você. Então eu tento evitar o erro a todo custo. Você tenta evitar perder a todo custo. E tentamos ganhar a todo custo. Agora, se nós nos vemos como parceiros e aliados, né, se você erra, né, eu estou aqui para te apoiar, e você tem aí a oportunidade de aprender com o erro. Se eu erro, nós juntos podemos nos inspirar a descobrir alguma outra coisa que permita a nós dois aprendermos e avançarmos juntos. Né? Quer dizer, aceitar o erro do outro talvez seja um dos aprendizados mais importantes, né? Aceitar de bom grado, não aceitar meio assim com o pé atrás, mas aceitar mesmo, né? Aceitar de verdade. De verdade, né? Agora, essa aceitação genuína, ela está diretamente relacionada a aceitar a mim mesmo de uma forma genuína. Para eu aceitar o outro, o erro do outro, a cera do outro, eu preciso também estar hábil, apto a aceitar a mim mesmo, minhas forças e fraquezas. Né? É que no fundo, aí já entra um pouco no lado espiritual, né? O outro e você não são coisas separadas, né? Quer dizer, a separatividade é uma grande ilusão do ponto de vista espiritual, né? Então, quando você começa a perceber que o outro é uma extensão de você e que existe um todo orgânico que inclui os dois, isso muda completamente a perspectiva egoística, né? E você passa a ver o outro como uma parte de um jogo maior. Exato. Em que as duas peças e outras peças têm que colaborar para o sucesso da empreitada maior, né? É perfeito. É como você falou, assim, aproveitando a ideia das peças, né? Se a gente pensar num jogo de quebra-cabeça, onde não há nenhuma peça igual à outra, né? Todas as peças são diferentes, é como na comunidade humana não há um ser humano igual ao outro, nós somos diversos, né? E cada um de nós tem o seu lugarzinho no jogo do quebra-cabeça. Não adianta eu querer ocupar o seu lugar ou você ocupar o lugar do Jorge ali. Nós temos que saber qual é o nosso lugar e apoiar com que cada um dos outros ocupe o seu lugar também para que o jogo se complete. Esse é um tipo de habilidade que precisa ser desenvolvida. Né? Para reconhecer o outro e a mim mesmo como parte de uma mesma comunidade, eu preciso aprender. Como eu aprendi o oposto, né? Eu aprendi a competir e ver o outro como algo separado de mim, eu preciso reaprender, e para reaprender eu preciso de uma nova pedagogia. Uma pedagogia que você possa ver com o olhar do outro também, né? Exato. E aí você vai entender as demandas, as necessidades, e essa cooperação se torna muito mais fácil quando existe essa troca, né? Entre corações também, não só entre as mentes das pessoas. Né? É uma pedagogia, vamos dizer, baseada no interser, né? Como o Thich Nhat Hanh nos ajudou assim, a reconhecer esse jogo de interdependência, de coexistência, onde o que acontece com um afeta todos, o que acontece com todos afeta cada um. Então, inteligentemente, a nossa melhor estratégia seria a estratégia do cuidar bem uns dos outros. Né? Quer dizer, quanto mais inteligente a pessoa, mais ela vai perceber que a cooperação é algo natural, né? Exatamente. É algo intrínseco à própria natureza humana, que está na natureza, nos animais e em toda parte. E a pedagogia da cooperação trabalha bem nessa linha, né? De despertar o espírito cooperativo nas pessoas. Isso, porque assim, eu acho que há muitas maneiras, né, de vamos dizer assim, despertar essa consciência de interdependência e desenvolver atitudes, né, mais colaborativas. Mas, de uma certa maneira, uma boa parte de nós ainda talvez precise aprender a se alfabetizar ou realfabetizar nessa nova linguagem. Então, por isso, diversas pedagogias hoje estão se desenvolvendo no mundo todo para inspirar esse novo estilo de, vamos dizer assim, de fazer e de viver. E a pedagogia da cooperação é uma abordagem
que está nascendo aqui no Brasil como síntese de várias outras metodologias colaborativas e que tem como propósito assim, fundamental criar ambientes de colaboração para que cada pessoa, cada organização, cada sociedade se desenvolva cada vez mais plenamente, verdadeiramente como é. Então eu queria que você falasse um pouco sobre os cursos de pós-graduação que hoje existem, né, na área de pedagogia da cooperação e também dos jogos cooperativos. A pós-graduação em pedagogia da cooperação, que é um curso reconhecido pelo MEC, assim como a pós-graduação em jogos cooperativos, ela acontece aqui em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. E a pós em jogos cooperativos acontece na Baixada Santista. São 2 cursos de especialização que já nasceram, né? Os jogos cooperativos existem desde o ano 2000 e a pós em pedagogia da cooperação há 4 anos, que tem como objetivo, né, incentivar pessoas de várias áreas, desde engenheiros, arquitetos, educadores, terapeutas, psicólogos, gestores, a se familiarizar com um conjunto de metodologias que podem favorecer o desenvolvimento de cooperação nessas diversas áreas, né? E agora você tem um outro curso também que trabalha os conflitos, né, uma nova pós-graduação. Isso. Recentemente, né, iniciamos a primeira turma da pós-graduação em transformação de conflitos e estudos de paz em Florianópolis, né, numa parceria com a Universidade de Innsbruck, na Áustria, que tem chancela da Unesco para o desenvolvimento desse curso aqui no Brasil. É um curso muito pertinente porque né, a necessidade de abordar conflitos de uma maneira colaborativa e pacífica é cada vez mais eminente. E como é que as pessoas podem ter acesso a informações sobre os cursos e sobre as propostas, né, dessa pedagogia? Acho que uma primeira via é continuar assistindo esse programa, porque aqui há uma rede de ofertas muito especial. E, além disso, acessar o site do Projeto Cooperação, né, www.projetocooperação.br, através do qual uma série de iniciativas aqui no Brasil e no exterior vão sendo veiculadas para o desenvolvimento de pessoas que queiram, né, se familiarizar com abordagens colaborativas para ajudar a criar um mundo onde todo mundo pode ganhar e ninguém precisa perder. É o mundo que nós queremos, né? Exatamente. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui e espero que a gente possa conversar mais em outras oportunidades para levar essa mensagem maravilhosa para tanta gente aí que são os telespectadores do Papo Suprem. Então, até a próxima e fiquem conosco.